É gripe, é resfriado, é Covid, é crise respiratória, é muito para nossa cabeça. Por isso que a gente convidou aqui no estúdio o médico otorrino, o doutor Jamal Azam, para tirar dúvidas pra gente. Aproveita para mandar a sua também na hashtag Melhor da Tarde. Doutor Jamal, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao Melhor da Tarde. Eu sou quase uma personagem dessa pauta hoje, porque estou me recuperando do que eu acho que é um resfriado, né? Vamos lá. Porque tosse, garganta começou a doer, um pouco de dor de ouvido também. Quais são os sintomas mais comuns que aparecem? Vamos lá, Pamela, Regina, é uma honra muito grande estar aqui com vocês. Pessoal, as doenças respiratórias, elas entram no corpo humano pela respiração. Sim. Então, a primeira preocupação que nós temos que ter é que ar nós estamos respirando. Algumas vezes a gente consegue controlar o ar que a gente respira, às vezes não. E muitas vezes esses vírus entram no corpo porque eles estão por aí, estão em todos os lugares, ok? Muito bem, quando eles entram no corpo, 3 coisas podem acontecer. O corpo pode jogar o vírus fora e falar, eu não quero saber de você, rapaz, sai fora daqui, não quero saber. Ou a pessoa pode pegar o vírus, se contaminar e não ter sintomas. Lembram da Covid assintomática? Sim. Né? A palavra de não ter sintoma, mas ela não tem sintoma, só que ela está propagando o vírus para todo mundo. Ou ter sintomas, como você está relatando aqui. Os sintomas mais comuns das vias respiratórias são espirros, coriza, nariz entupido, a coceira que as pessoas têm no nariz, ficam pondo a mão no nariz o tempo todo. Muitas vezes essa secreção, esse catarrinho que fica no nariz, vai para a garganta e a pessoa sente aquele catarro na garganta, fica querendo tirar, não consegue tirar. Muitas vezes, a depender do tipo de vírus. Aí nós vamos ver se é gripe, resfriado, o que será que é, né? Vamos ver. Se for um vírus como o resfriado, é um vírus que fica mais nessa região. Fica na gargantinha, fica no nariz, dá um sintoma ameno e geralmente não atrapalha a rotina da pessoa. Sintomas que a gente consegue tratar em casa, né? Consegue tratar em casa. Todo mundo tem, inclusive, uma receitinha caseira. Ah, nós vamos falar delas, não vamos? A gente vai falar daqui a pouquinho, porque Fica já me aí. receitaram chá de gengibre com alho, açafrão. Já já nós vamos falar se é bom ou não é. Fica aí. Mas a temperatura mais baixa, o tempo mais seco, é verdade. É um combo Agora, pra isso, né? Quando o vírus é da gripe ou da Covid, mas geralmente da gripe, aí, gente, eu vou falar uma coisa importante para vocês em casa. Não subestimem a gripe. Não subestimem, não é gripezinha, pessoal, porque gripe aí sim dá mal-estar, dá quebradeira, dor muscular, dor articular, então, febre. O resfriado, ele é mais suave e a gripe, ela é mais pesada. Derruba mais, Acertou. né? Derruba mais, exatamente, derruba mais. Então a pergunta é, tá com um negocinho no nariz aí, tá tudo bem, dá para trabalhar, dá para estudar? Provavelmente é um resfriado. Tá super mal? Provavelmente é uma gripe. Acho que eu tô só com resfriado. Só um resfriado. Ótimo, melhor assim. Pois bem. Olha, minha gente, a gente vai agora ouvir também a pneumologista Carolina Salim, que vai explicar pra gente como acontecem os problemas respiratórios quando o quadro da gripe ou resfriado evolui. Vamos ver? Boa tarde, Pamela e o pessoal do Melhor da Tarde. Eu sou Carolina Salim, sou pneumologista e hoje a gente está conversando um pouquinho sobre saúde, né, respiratória e o inverno, né? Então a gente sabe que no inverno e nesse tempo seco, que é o que está acontecendo agora, a gente tem um risco aumentado de infecções pulmonares, como pneumonia. As pessoas que já têm doença pulmonar crônica, como asma, como enfisema, também têm uma piora do quadro nessa época do ano, né, de tempo mais frio, de tempo seco. Então o inverno, ele realmente prejudica mais a saúde respiratória, aumenta o risco de pneumonias, de infecções virais, né, como gripes e resfriados. E a gente tem alguns motivos para isso, né? Assim, a gente sabe que a mucosa respiratória fica mais ressecada, a defesa do pulmão fica mais prejudicada nessa época do ano, e isso aumenta então o risco das infecções e de piorar doenças pulmonares que já existem. Então, essa época do ano a gente tem que ter um alerta maior em relação à saúde do pulmão, em relação a essas
a esses problemas respiratórios pelo aumento tanto da gravidade quanto da quantidade dos casos como pneumonias, risco maior de infecções virais, podendo levar a internações, podendo levar até a óbito, né? Aí, um ponto importante, até para a gente conversar mais, né, doutor? Porque a gente, aqui durante a previsão do tempo, já tem umas boas semanas que eu só falo dessa questão do tempo seco, da baixa umidade do ar e o quanto esse tempo seco acaba impulsionando ainda mais quem já tem problemas respiratórios, que aí é uma outra questão. Quem já tem, por exemplo, asma, quem já tem rinite. E aí, o que fazer para aliviar, de certa forma, também em relação a esse período? A primeira coisa que a gente tem que fazer, e aí eu vou dar uma bronca em todo mundo que está aí em casa. Não, eu já vou dar bronca, porque o negócio é o seguinte, inverno tem todo ano. É verdade. Será possível que as pessoas não se cuidam? Por que a gente tem que falar a mesma coisa todo ano? Os cuidados são os mesmos, pessoal, por favor, entendam. Os cuidados são importantes em relação à via respiratória, porque o clima seco é esperado, igual a Regina falou, vai ter clima seco, vai ter frio. Então é o seguinte, em primeiro lugar, nós somos uma água ambulante. Nosso corpo, 70% é feito de água. Portanto, vamos brindar a água aqui. Boa. Vamos tomar água o dia inteiro. A mucosa respiratória, tudo que reveste a via respiratória vai ficar hidratada e as secreções vão sair melhor. Depois, nós temos que respeitar os cuidados do ambiente que a gente está. Então, ambientes coletivos a gente vai viver. No metrô, no ônibus, no trem, nos ambientes que a gente fica. Então, os vírus entram no corpo como? De 3 formas só. Pelo nariz, pela boca ou pelos olhos. Então, todo mundo sabe que não pode pôr a mão nos olhos, no nariz e na boca. Então, o cuidado principal, não deixe o vírus entrar no seu corpo. Obviamente ele vai entrar, pode entrar pela respiração, mas ele entra muito mais pelo olho, pelo nariz e pela boca. Se a pessoa espirrar na mão e puser a mão numa superfície impermeável, o vírus fica vivo, infectante, 3 dias. Caramba! Olha só. Então, olha só, maçaneta de porta, mouse, botoeira de elevador. Sim. Muito cuidado. Se você for espirrar, não espirre na mão. Use uma toalhinha de papel ou aqui, porque se você espirrar no ambiente ou na sua mão e colocar em algum lugar, você está colaborando para isso se a gente perpetuar. aprendeu isso, né? De espirrar Aprendemos, aqui, não é mas verdade? parece que a gente esqueceu de muita coisa. Não De pode usar esquecer. máscara, Não né? pode De esquecer. usar a De usar máscara, exatamente. Máscara, já põe a claro. máscara para proteger os outros, né, doutor? Exato. Mas olha, você falou uma coisa tão importante. Parabéns, obrigado. A máscara, pessoal, máscara cirúrgica, essas de pano, ela protege as outras pessoas para você não emitir as partículas. Agora, se você quiser se proteger, as máscaras de pano ou as máscaras cirúrgicas protegem muito pouco. Aí precisa ser a N95 ou PFF2. Mas em qualquer sintoma respiratório, use a máscara. E só rapidamente eu queria falar, pessoal, não fiquem com preconceito de quem usa máscara. Às vezes alguém entra no ônibus, todo mundo... Agradeça a pessoa que está tomando essa atitude. Agora, eu fiquei com uma dúvida aqui, que eu tô vendo que também as pessoas, inclusive aqui em São Paulo, usam muito, que são os umidificadores. Funciona? É indicado? Porque a gente tá aqui falando sobre a questão do tempo seco. O umidificador ajuda a elevar a umidade do ar, né? Com certeza. Vai ajudar? Ajuda? Especialmente nessa época, ontem, por exemplo, estava menos de 30, não sei, não vi exatamente quanto está Algumas hoje. regiões menos de 30%. Menos de 30. Nós temos que ter umidade do ar entre 40% e 60%. Então, menos que isso vai ressecar. Os umidificadores nessa época do ano são bem-vindos, devem ser usados constantemente e, caso não consiga comprar um umidificador, não é todo mundo consegue comprar. Sim. Todo mundo fala, põe uma bacia de água. Bacia de água vai evaporar muito pouco. Tem uma dica melhor. Pega uma toalha de banho, encharca ela e deixa estendida no ambiente onde dorme. Opa. Amanhã de manhã, provavelmente, a toalha vai acordar seca, não é? Para onde foi a água? Para o ar.
Olha só, Muito dica bom. boa. É. E ó, doutor, nossa audiência já participando pela hashtag Melhor da Tarde. Se tiver dúvidas, essa é a hora, manda pra gente. A Luciana Souza pergunta o seguinte: eu estou com uma tosse seca e tosse que não passa, então uma tosse ali persistente. O que fazer nesse caso? A tosse é uma defesa do corpo. Tem alguma coisa agredindo o corpo dela, aí o corpo falou, não, eu quero jogar fora isso. Todos os quadros respiratórios virais mais simples duram no máximo 7 dias. Não existe gripe que dura mais que 7 dias. Não existe resfriado que dura mais que 7 dias. Não existe Covid que dura mais de 7 dias. Durou mais de 7 dias é alguma complicação. Portanto, sugiro que ela procure um atendimento se passou de uma semana. Pois bem, olha, gente, a gripe ou o resfriado aparecem e o pessoal parte para a receita caseira, o que às vezes pode ser insuficiente sem a consulta médica, hein? Então vamos ver quais são as dúvidas das pessoas nas ruas. Roda aí. A lavagem nasal ajuda no tratamento da rinite e da sinusite? Lavagem nasal, doutor Jamal, ajuda? Ajuda demais, porque os vírus vão entrar e ficar no nariz. Agora, se você jogar o vírus fora, você vai contribuir não só para a umidificação, como remoção mecânica dos vírus, lavagem nasal, positivo, todos os dias preventivo. Maravilha. Daqui a pouquinho, inclusive, a gente vai ensinar como Vamos faz ensinar. uma boa lavagem nasal. Porque também, se você Exatamente. não usar os ingredientes certos, né, pode ser também arriscado. Com certeza. Vamos para a próxima pergunta das ruas. O uso de máscara pode ajudar a prevenir doenças respiratórias? Sim, até eu sei responder essa, Com doutor Jamal. certeza, isso aí, Pamela. Com certeza, sim. As máscaras ajudam. Agora, se for um ambiente, por exemplo, um avião, um voo mais longo, ou um transporte coletivo onde a pessoa esteja um pouco mais cansada, debilitada, aí tem que ser aquela máscara que tem 6 camadas, que chama N95. Maravilha. Próxima pergunta, então. Como aliviar a tosse seca e a dor de garganta no inverno? Para aliviar, existem várias formas de aliviar. Por exemplo, inalação com soro fisiológico. Nós vamos falar daqui a pouquinho também. A pessoa pode também usar algumas receitas caseiras que também a gente vai falar e podem ser utilizadas livremente. Tomar bastante água e... se a secreção da tosse, se o catarro da tosse começar a ficar muito amarelado ou esverdeado, ó, vou dar uma dica para vocês. A tosse que tudo bem, dá para manejar, a tosse ruim. A tosse que não tem problema é aquela assim, ó. Essa não tem problema. Agora essa aqui, ó. Essa não é boa. Pode ter secreção envolvida, pode ser uma infecção. Bom ficar de olho. Isso. Vamos levantar aqui, Vamos doutor lá. Jamal, chegar na nossa bancada aqui. O senhor vai ensinar pra gente algumas receitinhas Vamos. caseiras. Rê, continua de olho aí nas perguntas olho. da nossa audiência, na hashtag Melhor da Tarde. Aqui a gente tem um exemplo para explicar melhor, né, como é que acontece essa infecção, não é isso, doutor? Exatamente. Quando o vírus entra no nosso nariz, ele entra por aqui, aqui é a entrada da narina, e ele vai molhar estruturas aqui que a gente chama de conchas nasais. Essas conchas nasais, elas podem deixar os vírus entrar. Lá no fundo do nariz tem uma carnezinha que chama adenoide, que é a tal carne esponjosa que Sim. muita criança tem, né? Se essa carne crescer, ela também prejudica a drenagem das secreções e pode ter infecções de repetição. Mas uma complicação que nós vamos falar aqui da gripe não é só a pneumonia, é a sinusite. Sinusite, que é uma infecção das vias respiratórias dos seios da face, que são cavidades aqui. Existe um examezinho que é muito interessante, é muito rápido, é um pouquinho chatinho, mas é tão rápido e não incomoda, não dói assim demais, que é uma endoscopia de nariz. Olha o que eu trouxe para vocês aqui, ó. Um aparelhinho para mostrar como é feito esse exame e desmistificar o exame, porque ele é muito importante na prática diária. Tem muita gente que tem medo da endoscopia, né? Olha, mas é de nariz e olha o aparelho como é fininho, falando sério. Mas toda essa parte entra no Não, nariz. de jeito nenhum. O nariz ele é curtinho. Sim. Então, como que o exame é feito? O aparelhinho entra no nariz Tá. aqui, ele tem uma câmera, ele vai filmando com vídeo. Olha só, ele olha É pra aqui. ver se tá entupida essa área. Porque a secreção pode estar aqui atrás e eu não consigo ver aqui na frente. Às vezes a secreção está aqui. Então o aparelhinho vem, aí ele sobe, olha para cima, olha para baixo. Então, esse aparelhinho
isso aqui, ó, que ele entra. É que esse pedaço aqui é para eu ter o manejo dele, né? Eu posso descer e ver as cordas vocais. Então, esse aparelhinho, ele pode dar o diagnóstico, chama-se nasofibroscopia, muito rápido, muito fácil, e o paciente já sai com o diagnóstico, muitas vezes não precisa nem de raio-x, nem de nada. Pois é. O diagnóstico correto é importantíssimo, né, gente? Porque direciona a gente para o tratamento. A gente falou aqui no início, né, que muitas vezes dá para você resolver em casa, tomar os remédios. Muita gente resolve a gripe em casa mesmo, mas a gente também tem que falar, doutor Jamal, do risco dessa automedicação. Porque muitas vezes a gente acha que é uma gripe, aí começa a tomar os remédios, a gripe não passa e só tomando o remédio. O corpo, ele vai criando um tipo de resistência quando a gente vai tomando, assim, muitos remédios? Olha, existem alguns remédios que até sim geram resistência, mas aí são pessoas que têm as predisposições como doenças crônicas. Sim. A maioria das pessoas não tem essa situação, então tem uma dica importante sobre remédio para via respiratória. Isso vale para você também, Boa. viu? Você me viu lá. tossindo, né? Eu vi, você acha que eu não tô aqui, ó, ligadão? Você acha que eu não vi? Então é o seguinte, pessoal, via respiratória segue uma lógica inversa do que as pessoas pensam. Sim. Via respiratória é o seguinte, quanto antes tratar, melhor. Boa. Não é assim, começou uma coriza, vamos ver o que acontece. Começou uma coriza, já toma um remedinho. Ou você consulta o seu médico, ou existem remédios isentos de prescrição médica que o farmacêutico pode te orientar com muita habilidade e correção. Muito bem. Vamos para as dicas. Vamos Lavagem nasal. Lavagem nasal. Super fácil, gente. Super fácil, prático, simples. Você pega um frasco como esse aqui, você coloca o soro fisiológico, tem várias marcas de vários frascos, coloca o soro fisiológico e aí você vai fazer o seguinte procedimento. Você vai injetar o soro no nariz suavemente, devagar, não pode fazer muito rápido. Preste atenção na dica, corpo para frente, queixo no peito, inclina o rosto, coloca o soro, entra de um lado, sai do outro. A boca tem que estar fechada? A boca pode estar aberta ou fechada. Aí você, do outro lado, Mesmo inclina movimento. para frente, queixo no peito, e aí você injeta devagarinho. Se você fizer assim, ó, aí vai para a garganta e engasga. Substituir soro por água com sal, pode? Pode, desde que na proporção correta, que são 9 gramas de sal para 1 litro de água. 9 gramas de sal para 1 litro de água. Quem não tem balancinha, uma colher de sopa rasa dá igual. Vamos para a próxima, nebulização. Essa daqui ajuda muito a qualidade da respiração, né, doutor? Demais, demais, demais. Tô sabendo que você vai fazer inalação e nebulização hoje, não vai? Espero que sim. Eu também. Olha lá, gente, soro fisiológico, você coloca aqui. Hoje em dia nós temos os inaladores portáteis, tem várias marcas também, e eles têm uma vantagem enorme, não tem aquela traqueia enorme que fica cheia de fungo lá, porque não consegue lavar. Outra vantagem enorme de várias marcas aqui, você pode pôr deitado. Então, se o bebê não quer fazer inalação, né, começa a chorar, não tem problema. Espera ele dormir, coloca deitadinho e faça 2 ou 3 vezes E só pra ao dia. gente fechar, que você trouxe Vamos alguns fechar. exemplos de remédios, né? Isso. Remédios Por que a gente exemplo, compra na farmácia, não precisa de prescrição médica, né? Não precisa de prescrição, mas você falou uma coisa muito importante. Eu vou repetir aqui, pessoal. Mesmo os remédios sem prescrição precisam da orientação do farmacêutico. O farmacêutico, sim, vai orientar. Xarope. Tem um monte de xarope, pode tomar. Adoro xarope. Ajuda muito, mas é claro, mas é verdade, você tem razão. A questão é que tem que tomar cuidado com medicações, como nós falamos da automedicação, que você toma sozinho, porque tem que tomar cuidado, porque se tiver uma complicação, não são os xaropes que vão resolver. Esse daqui tem um símbolo de perigoso. Por quê? Porque a porque eu pessoa acho que vicia. Vicia, exatamente. Vicia. Esse daqui realmente pode ser perigoso. E aqui uma pastilha, Uma né? pastilhazinha para aliviar. Pessoal, sempre pode. Chazinho, pode fazer chá de gengibre, chá de mel, pode fazer tudo isso. Agora, sempre lembrar, passou de 1 semana, é alguma complicação. Tô no tempo ainda, tô tranquila. É isso aí. Doutor Jamal, muito obrigada, Foi um prazer, viu? uma honra. Aproveitem as dicas. Maravilha, minha gente. Agora vamos...